Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma atualização Bitcoin, mercado internacional e algumas altcoins, o que pode estar acontecendo. Roda a vinheta e bora para o vídeo. Começando aqui pela nossa dominância do Bitcoin. Dominância ainda continua trabalhando aqui, né? Dentro desse canal aqui, rompendo esse canal para cima, a gente vai ver Bitcoin mais forte, sendo o primário ali, né? Que as pessoas têm mais interesse. E caso tenha uma correção e a perda dessa região de 50,19, a gente deve ver aí uma alt season pelo caminho, tá certo? O que acontece também, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, depois os mercados internacionais fecham. Então a volatilidade do mundo cripto diminui, sendo assim, algumas altcoins podem demonstrar um pouco mais de pumps, né? Uma vez onde o Bitcoin costuma ficar parado nos finais de semana, aquela lateralização bem saudável, né? E algumas altcoins sempre ali acabam sendo a escolhida no final de semana, trazendo muitas oportunidades ali de praticamente scalps, né? A gente faz ali nos 5, 15 minutos e pega aqueles pump de 5, 10, 15%. Final de semana passado, por exemplo, foi a nossa YGG, né? Deu ali pumps de 30, 40 e poucos por cento, né? Quem sabe esse final de semana tem um outro ativo favorito da galera. Nosso mercado internacional sofreu grandes volatilidades hoje. A gente ainda segue trabalhando aqui nessa possível zona aqui de suporte, né? Até porque a gente está tendo aqui mais ou menos uma perda desse suporte, tem a continuação dessa queda. Para a gente confirmar um fundo e voltar para buscar o topo histórico, a gente precisa romper 4.540. Ou então a gente vai perder esse suporte e provavelmente a gente vai buscar ali, né? A gente vai buscar a nossa região ali de 4.400 pontos, certo? Aqui parece que a gente está numa uma cunha descendente no 4 horas que tem a probabilidade de romper para cima. Rompendo para cima, a gente vem aqui em direção ao nosso topo histórico, beleza? Então, fiquem atentos aí que a gente pode ter nas próximas movimentações, certo? Bitcoin ainda continua aqui acima de 29.150. A gente precisa manter acima dessa região para poder ter aí uma formação de um fundo no semanal. E para ser saudável, a gente precisa fechar acima dessas regiões aqui para ter uma belíssima continuação de alta pela frente, tá certo? Perdendo 29.137, 29.150 aqui, a gente volta, né? A gente vai ter engolfado toda a nossa alta, meus amigos. E assim a gente vai pensar num novo tipo de reentrada, tá certo? Então, fiquem atentos às movimentações e futuramente a gente pode ter aí uma continuação de alta ou então se perder essa zona de suporte, tchum, vala, engolfamento, como eu tinha mencionado anteriormente, né? A gente pode pegar aqui praticamente um topo duplo aqui, né? E vai lá, acredito que a gente possa se segurar aqui nesse suporte aqui, até porque a gente está tendo a perda aqui sem a continuação de queda, né? Anteriormente, antes de ter esse falso rompimento aqui, a gente estava aqui numa possível cunha aqui, ó. Aí rompeu para cima, mas já já voltou tudo, né? Então, vamos ver aí, provavelmente a gente possa se segurar acima dessas regiões de preço aqui, tá certo? Vamos acompanhar e ver qual que vai ser o fechamento de hoje aí. A gente, no final das contas, tem que se manter aqui, que é o nosso, digamos, o nosso principal suporte agora nesse exato momento, para manter as coisas saudáveis, tá certo? Aqui no 12 horas, a gente consegue ver aqui que o volume, né, de compra foi ascendente e o volume de venda até o momento está decrescente. Isso é um bom sinal que pode ser que a gente segure aqui acima de 29.150 dólares, beleza? No mais é isso, não tem muitas novidades. O Bitcoin não reagiu muito, né?
Hoje, essa volatilidade grande que tivemos aqui, ó, esse candle vermelho aqui, foi porque teve uma notícia, a divulgação do CPI, que é um dado importante, e também a taxa de desemprego, né? Então, anteriormente a taxa era 3, eles esperavam 3,3 e veio 3,2, beleza? Então, aumentou 0,2%, né, desde o ano passado, desde junho de 2022. Porém, veio abaixo do esperado ainda, né? Veio 0,1 abaixo do esperado, tá certo? Por isso que a gente teve grandes volatilidades, tanto no mercado internacional, tanto no mundo cripto. E Bitcoin continua aqui paradinho, tranquilinho. Muitas pessoas que pegaram a movimentação aqui anteriormente, né, já realizaram um grande percentual de lucro nessa faixa de preço, ou até mesmo realizou as suas entradas, os seus lucros, né? Então elas estão esperando aqui um fundo no tempo gráfico de 12 horas, né? Quando ou até mesmo no 4 horas, o 15 minutos entrou em sobrevenda e caso tenha continuação de alta desse movimento, pode ser um novo fundo no 4 horas, beleza? Caso não tenha perda dessa região aqui. Se não, a gente futuramente pensa num novo tipo de reentradas, certo? Enquanto esse momento de correção do Bitcoin, enquanto essas incertezas no mercado, a gente opta aqui pelas altcoins, né? Por exemplo, o WLD, né? A gente está efetuando shorts, né? Desde da região aqui de 2 dólares, cadê? Desde essa região aqui de 2 dólares, né? A gente pegou um topo descendente aqui. A gente pegou um topo descendente aqui nos 5 minutos, né? Quando entrou no sobrecompra e deixa essa operação rolar aqui, né? Essa moeda aqui, pelo que está aparecendo, ela vai a zero, né? Então, caso você tenha interesse em shortar, espere uns 5 minutos em sobrecompra. E também um ativo interessante que a gente analisou hoje foi MKR. O que que acontece? MKR rompeu essa cunha descendente anteriormente, ela precisa fechar acima de 1.260 para confirmar um fundo e ter continuação de alta. Caso contrário, podemos ficar atentos ao 1 hora em sobrecompra e também futuramente ao 4 horas em sobrecompra. Por mais que ela esteja forte, em algum momento ela vai precisar corrigir. Um outro ativo interessante é o nosso ativo OP, né? Anteriormente apresentava essa grande cunha ascendente e tivemos um rompimento aqui para baixo. Até coloquei um alerta, eu quero pegar aqui bem próximo do 1 hora em sobrecompra, onde a gente pode formar aqui, ó, um oco. Eu não gosto dessas coisas, para mim não funciona, porém tem muita gente falando sobre isso. Então, esperar aqui, né, aquele famoso pullback, né? Então, fiquem atentos também a essa próxima movimentação que pode acontecer. Beleza? Um outro ativo também é INJ. INJ está aqui num grande triângulo ascendente, né? A gente tem duas LTAs. Vamos ver se a gente vai se segurar nessa primeira LTA ou se a gente vai romper em busca dessa segunda LTA, tá certo? É um ativo interessante, bem promissor, que quando pegar para subir, ele vai rasgar tudo. Então fiquem atentos. Eu gostaria de ver o diário em sobrevenda, né? Vou colocar um alerta aqui que eu quero pegar essa futura movimentação. Lina, também é um ativo interessante, rompeu aqui anteriormente uma cunha descendente para cima. A gente tinha se posicionado nessa faixa de preço aqui da base da cunha. E nesse momento a gente consegue ver aqui uma cunha ascendente. Porém, eu acho que ela vai subir ainda. Ela vai buscar aqui o 4 horas em sobrecompra para que futuramente ela possa descer e buscar um nível de sobrevenda, tá certo? Mas é um ativo interessante para a gente acompanhar também. E aqui também podemos ver ó, um triângulo simétrico, certo? Então, a gente pode ter o rompimento para cima, mas que futuramente a gente pode ter uma correção. Então, se você é um urso, só shortar os níveis de sobrecompra. E se você é um touro, só aguardar a correção acontecer no nível de 1 hora ou 4 horas em sobrevenda. LTC também é um ativo interessante, está nessa cunha descendente. E aqui no tempo gráfico menor também apresenta uma cunha descendente.
é válido você ficar de olho e acompanhar essas futuras movimentações que pode colocar muito dinheiro no seu bolso, certo? Então acompanhe e vamos ver o desfecho disso tudo. Acredito que ela vai buscar uma hora em sobrevenda para pensar em uma forma de algum repique promissor pela frente. Claramente a gente precisa da ajuda do Bitcoin. O Bitcoin precisa subir para a gente conseguir elevar as nossas altcoins. Altcoins. Ou então a gente precisa ver o quê? Uma correção na dominância do Bitcoin. Só que o Bitcoin ele precisa estar lateralizado. Normalmente acontece isso nos finais de semana. Beleza? Aqui é Shiba, né? Anteriormente a gente também teve aqui, ó, uma cunha descendente. Rompemos essa cunha aqui para cima. E agora a gente pode estar formando aqui o quê? No tempo gráfico mensal, a gente tem a EMA 12 aqui nessa faixa de preço, onde está essa linha laranja, certo? Então, eu ficaria de olho nessa região que pode servir como uma resistência para a gente fazer um pequeno short e aguardaria aqui tranquilamente uma hora em sobrevenda ou o 4 horas em sobrevenda para a gente pegar aqui a próxima movimentação de Shiba, tá certo? A gente vem operando Shiba aqui já tem um grande tempo, né? A gente pegou aqui uma movimentação nessa base de preço aqui, ó, que anteriormente a gente tinha um canal aqui, ó. Deixa eu ver se consigo desenhar para vocês. A gente tinha um extenso canal aqui. Esse canal foi rompido para cima e a gente já teve um lucro de 50 e poucos por cento. Aqui no tempo gráfico diário parece estar formando um pivô de alta e formando um pivô de alta a gente pode ter a continuação de alta desse movimento. Então esse short seria apenas que um scalp talvez para que ela chegue no nível de sobrevenda aqui de uma hora para que futuramente forme uma nova base de preço, né? Ela seria assim para voltar a subir, igual aconteceu aqui, se apoiou aqui e voltou a subir. Então, futuramente a gente vai ter outra movimentação desse jeito, tá certo? Então, acompanhe de perto, coloquem os alertas e vamos surfar essa próxima movimentação. Eu tô falando de short porque uma hora ou 4 horas o diário já está muito próximo do sobrecompra. E normalmente o sobrecompra ele joga o preço ali para baixo, né? Como todos vocês já sabem. Um ativo interessante que colocou uma graninha hoje cedo, né? Nos nossos bolsos foi aqui Acro, né? Aqui a gente tinha uma cunha bem estranha aqui, né? Um tempo gráfico aqui sem ser o derivativos, a gente tinha uma cunha descendente aqui, ó, na qual foi rompida para cima. E aqui a gente também pegou essa movimentação logo que rompeu essa vulgo cunha aqui, né? Mais ou menos assim, só que aqui, né, foi zoado. Porém, o que que eu postei dentro da comunidade? Hã? Se você quer saber isso, lá no Instagram você vai encontrar essa informação, da qual eu passei para todos os membros da comunidade, que deu a oportunidade de ter pego esse trade aqui e com certeza surfou aí uma pernada aí de 29%, tá certo? C98 tá chegando bem próximo do nosso alvo. Já realizamos quase o trade inteiro aqui, né? E o nosso alvo seria a região de 0,15. Falta bem pouco. Acredito que a maioria das pessoas já fecharam e colocaram esse grande lucro no bolso. Beleza? Então é isso. Sem mais delongas, sem mais mimimi, sem mais firulas. Vamos ficar de olho aqui no Bitcoin. Fechando acima aqui de 29.200, tá tudo saudável. Perdendo essa região, já podemos ficar atentos para buscar novas oportunidades. Tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curte, compartilhe com todos os seus amigos. Qualquer dúvida sobre o mundo cripto, qualquer coisa que você precisa de ajuda, clique no link da descrição, vai lá e converse comigo diretamente, que eu vou te auxiliar da melhor maneira possível. Fechou? Um forte abraço e até amanhã.